Fala turma, bora lá iniciar mais uma aula. Nessa aula aqui, a gente vai falar sobre os intermediários financeiros, né? Quem que são, né? São instituições ou entidades que facilitam a realização de transações financeiras, ou seja, são eles que conectam aqueles que possuem os recursos financeiros, os excedentes, né? Os chamados agentes superavitários, que nós viemos falando já há um bom tempo, com aqueles que realmente necessitam de recursos, que são chamados agentes deficitários. O papel dos intermediários financeiros na economia é muito importante. Eles são uma parte fundamental do funcionamento dessa estrutura dos mercados financeiros e desempenham um papel que é importante em toda essa mobilização de capital, de dinheiro, né? Ao fazer o quê? A conexão, a ponte entre quem é superavitário e quem é deficitário. Então, os intermediários financeiros ajudam a assegurar que os recursos estejam disponíveis para investimentos produtivos, impulsionando realmente até o crescimento econômico e a eficiência do sistema financeiro como um todo. Conforme aparece aqui em sua tela, nós vamos falar agora sobre um primeiro intermediário, que é um banco múltiplo, né? Quem que são os bancos múltiplos? São instituições financeiras privadas ou públicas constituídas à forma de sociedade anônima. Então, dentro de uma mesma organização, então esses bancos realizam atividades típicas de pelo menos dois tipos de instituições financeiras diferentes. Agora você deve estar se perguntando quais atividades, né, Gabriel? Quais atividades? Quais são elas? Atividades dos bancos múltiplos incluem operações ativas, passivas e acessórias, né, realizadas por meio das seguintes carteiras. A primeira carteira é a comercial, né? Então são operações bancárias tradicionais, por exemplo, uma captação de depósito, uma concessão de empréstimo. E tem a carteira de investimento, que é mais focada em operações de mercado de capitais, como compra e venda de títulos ou ações. Temos uma carteira de desenvolvimento, que é exclusiva dos bancos públicos, voltada para financiamento de longo prazo, ou seja, em projetos de desenvolvimento. Temos a carteira aqui de crédito imobiliário, que é destinada ao financiamento de imóveis, a carteira de arrendamento mercantil, ou leasing, que envolve operações de arrendamento de bens. E também temos a carteira de crédito, financiamento e investimento, que são operações de financiamento para consumo e investimentos. Para ser um banco múltiplo, é obrigatório que uma das carteiras seja de atividade comercial ou de investimento. E outro detalhe importante é que cada carteira possui um CNPJ distinto. Porém, a norma, a regra, permite a divulgação do resultado do banco múltiplo em um único balanço, ou CNPJ. E claro, além de tudo isso, qualquer banco múltiplo deve ter na sua denominação a expressão de banco. Do outro lado aqui, nós temos os bancos comerciais, né, que também captam depósitos à vista, financiam a curto e médio prazo e através dessas instituições que é possível você movimentar a sua conta corrente, você sacar dinheiro, emitir cheque, tudo que hoje não são todas as pessoas que fazem uso, tudo bem? Você pode também transferir dinheiro, realizar um Pix, então, entre outras coisas que você pode fazer. Então, os bancos comerciais são essas instituições financeiras privadas ou públicas que também são constituídas na forma de sociedade anônima e o objetivo é qual? Proporcionar suprimento de recursos para financiar a curto e médio prazo comércio e indústria e empresas prestadoras de serviços. Outro intermediador que nós temos são os bancos de investimentos. E qual que é a função desse camarada aqui, né, Gabriel? Os bancos de investimentos, né, todos esses aqui de exemplo para vocês, são também instituições financeiras privadas, constituídas da forma de sociedade anônima, tendo como uma especialidade o quê? A realização de operações de participação societária de caráter temporário, anote aí, financiamento da atividade produtiva para suprimento de capital fixo, de giro e de administração de recursos terceiros. Um detalhe muito importante sobre os bancos de investimento é que eles não gerenciam contas correntes, sim, né? Em vez disso, eles captam recursos através de depósito a prazo, repasses de recursos externos, internos, também pela venda de cotas de fundos de investimento que administram. Coloquei aqui para vocês as principais atividades de um banco de investimento. Primeiro aqui, ó, que é o financiamento de capital de giro, ou seja, que é prover recursos para as necessidades de curto prazo das empresas. Tem um financiamento de capital fixo, que já é um financiamento para investimentos de longo prazo,
como a compra de equipamentos, a expansão de uma instalação, de uma fábrica. Terceira, que é a subscrição ou aquisição de títulos e valores imobiliários, né? O que é isso, né, Gabriel? É a participação na emissão e na compra de ações, debêntures ou outros instrumentos, né, que temos no mercado financeiro por aí. Então, também distribuição de valores imobiliários, ou seja, a venda, né, vender esses títulos e esses valores imobiliários no mercado. Tem a função também de depósitos interfinanceiros, que nada mais é depósitos entre instituições financeiras, e também que o repasse de empréstimos externos. Tudo bem? Eu espero que vocês estejam compreendendo tudo até aqui. E o nosso próximo intermediador financeiro é a Bolsa de Valores, a B3. Uma Bolsa de Valores, pessoal, é uma entidade que mantém ambientes ou sistemas de negociação eletrônica, onde o quê? As instituições habilitadas podem negociar, né, comprar e vender títulos, valores imobiliários, derivativos, mercadorias, commodities, tanto em nome próprio quanto para clientes, anotem aí. Além de tudo isso, são essas entidades que são responsáveis pela listagem dos emissores cujos ativos são negociados no mercado secundário, que a gente vai aprender um pouco também mais à frente. Para vocês anotarem aí, a negociação em uma bolsa de valores tem um objetivo, né, que é a melhor formação de preços alcançada através de um alto nível de transparência, né, antes e depois das negociações. Por que isso, né? Porque a bolsa divulga em tempo real as ofertas de compra e de venda que são inseridas em seus sistemas, assim como as operações que são realizadas. Então, pessoal, a Bolsa de Valores é isso, é um ambiente em que se negociam títulos e valores imobiliários, tá? Derivativos, commodities. E nós não podemos nos esquecer das corretoras, as sociedades corretoras de títulos e valores imobiliários, também conhecidas somente como corretoras. Quem são elas, não é? São instituições financeiras constituídas sob uma forma de sociedade por ações ou por cotas de uma responsabilidade limitada. Qual que é a atividade de uma corretora, Gabriel? Uma corretora, ela exerce uma atividade de intermediação financeira, ela cobrando taxa, comissões por um serviço, né? Então, a principal função das corretoras é executar ordens de compra e ordens de venda de ativos para os seus clientes. No entanto, tem um ponto aqui. Elas também podem desempenhar diversas outras atividades que aqui na sua tela vou explicar para vocês. Que é operar em bolsa de valores, mercadorias e futuros, ou seja, atuar nessa negociação tanto por conta própria quanto por conta de terceiros, subscrever emissões de títulos e valores imobiliários, né, que é participar do lançamento de novos títulos no mercado, comprar e vender títulos e valores imobiliários, sim, são transações de compra e venda, administrar carteiras e custodiar títulos e valores imobiliários, né? Que nada mais é que gerenciar investimentos e manter a guarda desses ativos para os seus clientes. Temos também como exercer a função de agente fiduciário. Então, dentre outras funções que vocês também podem consultar na apostila. E para nós já irmos encerrando aqui a nossa aula, vou falar sobre sistemas e câmaras de liquidação e custódia, ou seja, clearing houses. Para que vocês entendam de uma forma simples, esses sistemas, né, e câmaras de liquidação e custódia, né, quando eu falo custódia eu falo guarda, são conhecidos como clearing houses, anote aí. Então são instituições que têm a responsabilidade pela liquidação das operações realizadas na Bolsa de Valores, então, e nos mercados de balcão organizados, e no mercado financeiro em geral. Então o principal objetivo dessas instituições é facilitar essas transações desses títulos, valores imobiliários, ao eliminar uma série de riscos que são inerentes às negociações. Por exemplo, nós temos duas clearings, a clearing da B3 e o Selic, né, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Primeiro, nós vamos falar aqui da clearing da B3. Por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação. Eu quero comprar uma ação no mercado. Vou e envio a minha ordem pelo home broker da corretora, né, que em seguida fala assim: ô B3, meu cliente aqui quer comprar a ação X, e o que acontece? A clearing da B3 irá verificar se eu, Gabriel, tenho o dinheiro, né, certo? Após a confirmação, a clearing também ela vai confirmar do outro lado, né? O investidor que esteja vendendo as ações as tenha em custódia, para que possa me entregar. E o dinheiro de um lado
e o ativo do outro, né? Então é assim que funciona. As clearings têm esse papel muito importante, crucial, de registro, compensação, liquidação e custódia. Então essas funções garantem que o quê? Primeira coisa, né? Que o pagamento ele seja feito pelo comprador, seja entregue, né? Que eu pague as ações e receba também os títulos, né? Os meus ativos. E como eu mencionei, nós temos também o Selic, né? Temos o Selic, que é o depositário central dos títulos da dívida pública federal. Então, falou de Tesouro Nacional, né? Lembra do Tesouro Direto, os títulos públicos, é o Selic. Então, a função principal é o quê? Processar a emissão, resgate, pagamentos dos juros e a custódia desses títulos. Então, o Selic é o sistema eletrônico que realiza esse registro, essa liquidação financeira das operações que envolvem esses títulos públicos, proporcionando o quê? Sempre é segurança, sempre é transparência, sempre é agilidade nas negociações. Como, por exemplo, o Tesouro Selic, Tesouro IPCA, temos o Tesouro Prefixado, temos também as NTN-Bs, que nós vamos falar mais à frente. Então, todos esses títulos nós vamos estudar. E temos aqui o Sistema de Pagamentos Brasileiros, o SPB. Se você não sabe, tá? É um conjunto de entidades, de sistemas, de mecanismos que são relacionados com o processamento e a liquidação das operações de transferências de fundos, sim, de operações com moeda estrangeira, com ativos financeiros, valores imobiliários. Então, tudo isso, para que a estabilidade financeira e o desenvolvimento do mercado, é preciso haver confiança na qualidade e na continuidade dos serviços prestados. Então, por isso, existe o SPB. Você já parou para pensar alguma vez o que acontece por trás das cortinas, né? Quando que você realiza um pagamento de um boleto, por exemplo, seja da sua faculdade, seja de uma compra que você fez com cartão de crédito, enfim, como que a empresa receberá esse dinheiro, né? Ou como que são realizadas as transferências mediante Pix, mediante TED? Como que você pode ter um limite no cartão de crédito, né? E ao pagar a fatura, o limite está de volta, né? Que loucura, não é? Você já imaginou? Já parou um pouquinho para pensar no que acontece por trás? Eu quero fazer a compra de uma ação, eu quero comprar um título público também. Isso passa pelo SPB. Quando você deposita o seu dinheiro no caixa eletrônico, né? E tempos depois ele está ali, virtualmente na tela do seu celular, né? O SPB envolve tudo isso sobre liquidação, sobre compensação e tem um simples objetivo, que é facilitar, é promover a eficiência das operações de pagamento aqui no nosso país, aqui no Brasil. Vamos imaginar assim, você quer vender o seu carro, seu veículo. Você anunciou no Facebook, na OLX, e então apareceu um comprador. Mas não confunda liquidez com liquidação, tá? Liquidez é a facilidade de converter o ativo em dinheiro, e a liquidez de um bem imóvel não possui tanta liquidez assim. Mas voltando aqui, você encontrou o comprador, tá? Mas ainda você está desconfiado. Será que fulano tem realmente o dinheiro para me pagar? E o outro lado também, será que o fulano passará os documentos do veículo para mim? É aí que tá, tem desconfiança dos dois lados. Então, como você não tem um intermediador, né, de vocês dois aqui e um intermediador central para confirmar a liquidação e o fim da operação, para fazer essa transação acontecer, essa venda do seu veículo, né, e o pagamento, como eu falei sobre as clearings B3 e Selic, é muito simples, pois são estruturas que fazem essa liquidação. Então, o SPB faz isso para nós. Tudo bem? Com isso nós encerramos aqui a nossa aula sobre os intermediadores financeiros. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Aqui na descrição também tem as nossas redes sociais se você precisar de alguma orientação.